Graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida. Esse programa que tem o intuito de trazer a você e toda a sua família uma palavra transformadora. E hoje o nosso programa é muito especial porque nós temos a honra e o privilégio de receber aqui conosco uma palavra do nosso pastor Rafael. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Por isso, vamos juntos a essa palavra poderosa. Graça e paz, boa noite. Eu sou o pastor Rafael e eu quero te agradecer por estar aqui comigo nesse momento, para compartilhar da palavra de Deus. Já quero declarar aqui que Deus possa te abençoar tremendamente, poderosamente. Amém? Vamos aqui na palavra do Senhor, em 2 Timóteo. Vamos ler o capítulo 1 e o versículo de número 7. Diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Queridos, esse versículo que é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para o seu pupilo, para o seu discípulo, seu discípulo amado, seu sucessor, que era Timóteo. E ele começa a dar algumas instruções a Timóteo. E uma delas, ele diz a Timóteo exatamente isso que nós lemos. Timóteo, seja corajoso. Deus não te deu um espírito de covardia. Seja corajoso. É isso que Deus espera de você, ser corajoso. Então seja corajoso, Timóteo, porque muitas coisas ainda virão. Mas você não precisa ter medo. Deus estará com você em todas essas coisas. Queridos, então o que eu queria falar com vocês aqui é sobre o medo. O medo que às vezes nos paralisa. O medo que às vezes é até irracional. Eu não sei se você tem algum medo meio irracional. Tem muita gente que, por exemplo, tem medo de barata, né? E aí a barata aparece e aí sai correndo por causa da barata. Aí às vezes você pergunta para a pessoa: por que você está com medo? Ela: nossa, barata, não, mas a barata não vai fazer nada com você. Não, mas eu não dou conta, eu tenho medo desse negócio. É um medo às vezes meio racional, óbvio que eu estou dando um exemplo um pouco banal aqui, mas um medo meio racional que toma e paralisa alguém, né? Mas os medos, eles têm essa capacidade de nos paralisar, né? Quando a gente deixa com que esse medo tome conta de nós. O medo, ele precisa ser domado pela coragem. Não tem como eu ser corajoso se antes eu não sentir algum medo específico. O medo, ele vai acontecer, mas quando eu sobressaio aquele medo, aí sim eu estou sendo corajoso. Tem uma fala que é espetacular a respeito disso, que diz o seguinte, que quem tem medo esquece quem é. E quem esquece de quem é, não manifesta aquilo que tem. Deixa eu explicar um pouco para você essa frase. Quando nós nos sentimos medo de alguma coisa, isso geralmente significa que eu tenho alguma dúvida. Isso geralmente significa que eu estou com dúvida de alguma coisa. Então, se eu estou com medo, eu estou com medo de passar na prova do Enem, é porque eu estou com dúvida se realmente eu vou conseguir. Se eu realmente estudei bastante, eu tenho dúvidas se realmente as questões que vão estar lá são questões que eu estudei antes ou parecidas. Então, eu estou com muito medo porque eu estou com muita dúvida. Aí, obviamente, em uma situação dessa, você vai ter dúvida. Mas todo medo é uma tradução disso, de várias dúvidas. E quando nós nos esquecemos quem nós somos, e principalmente quando nós nos esquecemos de quem nós somos em Deus, nós começamos a ter medo. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden. O medo, ele se instala na humanidade pela primeira vez lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam. E ali, Adão e Eva, todos os finais de tarde, se encontravam com Deus. Era um momento de alegria, era um momento de comunhão. Mas ali, depois do pecado, eles se escondem. Estavam com medo de Deus. O pecado gerou esse medo, né? E só que Deus não nos deu um espírito de covardia ou de
estar a todo tempo com medo de tudo, medo se eu consigo algo, medo se eu posso alguma coisa, medo de começar um negócio, medo de começar uma célula, medo de começar um projeto novo, medo de avançar, medo, e o medo paralisa, o medo nos para, o medo nos faz ficar parados. Tem uma parábola, né, que a gente não tem muita certeza de qual é a origem dessa parábola, mas ela ficou muito famosa num livro do Paulo Coelho, que é uma parábola que fala do elefante e do seu adestrador. A história vai contar que esse adestrador colocou o elefante preso em um tronco muito forte, muito resistente. E aí, em todo momento, aquele elefante tentava puxar o tronco e sair dali. E aí você imagina, um elefante grande, forte, poderoso, tentando a todo momento sair daquele lugar, e ele não conseguia, né? Porque o tronco era muito resistente, era muito firme. E o adestrador deixou o elefante lá durante vários dias, até que em algum momento o elefante parou de tentar. E aí, a partir do momento que ele para de tentar, o adestrador tira ele de lá, e agora ele pode colocar aquele elefante em qualquer lugar. E aí ele amarra esse elefante numa cadeira, aquelas cadeiras de plástico, sabe? E aí o engraçado é que esse elefante não se move. Por quê? Um trauma, um medo, um grande receio, e ele inclusive esquece de quem ele é. Um elefante forte, poderoso, ali agora ele já foi paralisado, ele está parado, ele já não tem mais prospecção de conseguir fazer alguma coisa, de sair dali. Às vezes é isso que o inimigo tenta muito com as nossas vidas, tenta muito comigo e com você, nos paralisar por causa dos nossos medos, nos paralisar por causa dos nossos receios. Então, esse elefante, ele esqueceu de quem ele era. Só que, queridos, quem você é? Você é filho de Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Deus te deu um espírito de coragem, porque você é filho de Deus. Saiba quem você é, saiba quem está com você, saiba quem está por você a todo momento. Eu recentemente tive um dos maiores baques da minha vida, que foi com a minha esposa. Minha esposa, ela teve um problema de saúde, e ela foi para o hospital, e eu não estava na cidade quando ela teve esse problema de saúde. Ela teve que ir para o hospital, era uma infecção perigosa. Ela foi no hospital e aí o médico disse para ela: olha, a gente vai precisar fazer alguns exames, mas o quadro não é muito bom, então nós vamos precisar manter você aqui. Enfim, eu não estava na cidade nesse momento, mas de alguma forma Deus decidiu intervir, e eu fiquei sabendo, mas morrendo de medo de alguma coisa acontecer com a minha esposa, morrendo de medo da minha família naquele momento acabar. Mas Deus decidiu intervir de alguma forma. E aí, onde eu estava, eu comecei a orar, onde eu estava, eu comecei a falar com Deus, e Deus usou a vida do nosso apóstolo Anselmo. O apóstolo Anselmo ligou para a pastora Sara, minha esposa, e ela não tinha contado nada para ele, mas ele ligou para ela e disse: Sara, está acontecendo alguma coisa, eu senti no coração de te ligar. E aí ela contou tudo para o apóstolo, e o apóstolo então orou com ela e decretou a cura. E aí os médicos depois voltaram com os exames, e eles voltaram sem saber o que tinha acontecido, porque eles disseram para minha esposa: não tem mais nada aí, não tem, tá tudo certo. E aí o quão poderoso é nós entendermos que temos um Deus por nós, temos um Deus que está por nós. Então, o que hoje eu quero
trazer para você, querido, é: tenha coragem sabendo quem está por você. Tenha coragem, coloque diante de Deus as suas orações, seja corajoso, avance, inicie um projeto que está no seu coração. Não deixe com que o medo te paralise, não deixe com que o medo mate os seus sonhos, mate os projetos de Deus na sua vida, mas entenda que Deus deu para você um espírito de coragem, um espírito de amor, de moderação, de poder. É isso que Deus colocou em você, foi isso que Deus fez. Então, querido, hoje eu quero te chamar para ser corajoso. Sai agora e vá fazer os projetos que estão no teu coração. Coloque seus sonhos para serem realizados. Fale de Deus, inicie uma célula. Deixe Deus te usar nessa geração. Não tenha medo, porque Ele está por você. Essa é a grande questão. Lembre-se quem você é. Você é filho de Deus. Você é geração de Deus. Você é nação santa. É isso que a Bíblia diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Eu quero orar por você nesse momento, para que o seu coração se encha de coragem. Se você puder fechar os seus olhos. Meu Deus, nós te agradecemos nesse momento, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia. O Senhor nos deu um espírito corajoso. Porque assim, ó Deus, nós sabemos quem nós somos. Nós somos teus filhos. E nós entendemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Meu Deus, isso é o que a Tua Palavra diz. Essa é a verdade que a Tua Palavra traduz. Então eu oro para que nesse momento os Teus filhos, Deus, possam deixar essa verdade entrar no coração deles. Que o coração, ó Deus, de cada um desses que estão ouvindo aqui agora se encha de coragem e os medos possam ir embora. Os medos possam deixá-los. Eles se lembrem que são fortes, que são corajosos, que podem, que conseguem, que conseguirão avançar na vida. E assim, ó Deus, nós agradecemos porque é através da Tua presença, do Teu poder que nós podemos ter coragem. Assim, ó Deus, nós te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Seja corajoso e que os planos de Deus se realizem na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. E depois dessa palavra que encheu os nossos corações, eu quero te fazer um convite. Venha nos conhecer. Nós estamos aqui com 3 igrejas na cidade de Uberlândia prontos para receber você e toda a sua família. E claro, se você tiver um pedido de oração, você pode encaminhá-lo para nós no telefone 3237-1212 através de uma mensagem ou também nos ligar nesse mesmo número. Vai ser uma alegria estar orando por você e pelo seu propósito. E nos ajude também a levar essa mensagem a mais pessoas. Você pode encaminhar a sua oferta para nós através desse Pix que aparece aqui na tela e nos ajudar a alcançar ainda mais vidas. Contamos com você. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa. Até lá!